Olá, meu nome é Renata, eu sou professora associada da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e membro do Comitê de Boas Práticas Científicas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da USP. Estamos aqui no nosso curso de Boas Práticas Científicas. Hoje nós iniciamos o módulo 2, que é um módulo que trata da temática da integridade científica. Em seguimento ao módulo anterior, o módulo 1, onde foram discutidos os conceitos relacionados com a ética no desenvolvimento de pesquisas. Então, hoje iniciamos esse tópico de integridade científica, que é um tópico extremamente importante quando falamos de boas práticas científicas. Eu gostaria de dizer que este conteúdo apresentado pelo módulo 2 está vinculado ao Guia de Boas Práticas Científicas em sua segunda edição. É um guia elaborado pelo Comitê de Boas Práticas Científicas, também da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, em 2023, numa revisão ampliada do conteúdo. A integridade científica é um tema muito importante. Ela consiste na prática da ciência de forma prudente, honesta, independente, transparente e responsável. Quando nós falamos de integridade científica, consideramos que temos o dever de empregar métodos científicos honestos e verificáveis em todas as fases da pesquisa, desde a sua proposição, passando pelo desenvolvimento e também na avaliação da pesquisa. Sempre respeitando regras, códigos, normas, diretrizes, resoluções e regulações. A integridade científica, ela tem valores. Quais são os valores relacionados com a integridade científica, então? Os valores da honestidade, da precisão, da eficiência, da objetividade e também, não menos importante, da responsabilidade. Esses valores, eles estão muito relacionados com o desenvolvimento da integridade científica em todas as fases da pesquisa. Eles devem ser considerados em todas as fases do desenvolvimento da pesquisa, da produção do conhecimento científico. Começando pela honestidade, na transmissão de informações que sejam cientificamente verdadeiras. O pesquisador deve ter o valor da precisão no relato acurado de informações dos achados, sempre evitando erros. Da eficiência para o bom uso dos recursos, evitando desperdícios, da objetividade para que os fatos falem por si só, evitando-se inferências não fundamentadas, e da responsabilidade, adotando uma conduta responsável em pesquisa que seja transparente do princípio ao fim. Quando falamos, então, de integridade científica e do emprego de valores relacionados à integridade científica, repetimos, devemos considerar do princípio ao fim, passando, então, pela concepção, pelo desenvolvimento, na fase do relato e também na fase da disseminação. Uma pesquisa científica, ela só é concluída quando eu efetivamente dissemino o conhecimento produzido para toda a sociedade. Quando falamos de concepção, pensamos em boas práticas que devem estar intrínsecas no planejamento da pesquisa, no delineamento do estudo, no plano de publicação e autoria, no compartilhamento para uso e reuso dos dados, no respeito aos princípios éticos e bioéticos. Então, falar de integridade na concepção de uma pesquisa não significa apenas respeitar os princípios éticos e bioéticos, mas sim inserir os princípios de integridade científica em todos os elementos relacionados com a concepção, que são esses que eu acabei de destacar. Quando nós passamos para a fase subsequente, que é a fase de desenvolvimento, nós temos que respeitar os princípios de integridade científica na condução e execução do estudo, no gerenciamento do processo de investigação, na proteção do método científico e na manutenção do rigor metodológico indispensável para qualquer pesquisa científica em qualquer área e o respeito aos princípios éticos e bioéticos novamente. Quando passamos para a fase seguinte, que é a fase do relato, nós temos que respeitar os princípios de integridade científica, considerando a interpretação precisa dos achados, baseado nos dados que foram coletados e os resultados obtidos. Redação científica de qualidade é um outro aspecto importante para ser considerado quando se fala de integridade científica. A autoria
do trabalho e também o respeito aos princípios éticos e bioéticos novamente. Vocês percebem que o respeito aos princípios éticos e bioéticos é um elemento transversal que perspassa todas as fases. Na fase, por fim, de disseminação, também é preciso respeitar os princípios de integridade científica em publicação e autoria, na transmissão desse conhecimento científico, seja para os pares, seja para a população, para toda a sociedade, portanto, e no compartilhamento dos dados, considerando a possibilidade de uso e reuso dos dados. Então vejam vocês que aqui nós temos o princípio da integridade científica que deve ser respeitado em cada uma dessas fases, e esse conjunto de ações nós consideramos as boas práticas científicas no que diz respeito à integridade científica. Então, o princípio de integridade científica, ele deve ser instituído do princípio ao fim. Do princípio ao fim, em todas as fases do processo de investigação, eu devo respeitar a esses princípios e práticas que estão relacionadas à integridade científica. São princípios e práticas que devem ser transversais, passando então da fase 1, da concepção do estudo, na fase 2, do desenvolvimento do estudo, na fase 3, que é a fase do relato, e na última fase, que é a fase 4, de disseminação. E em todo esse processo, eu tenho que pensar na conduta responsável em termos de integridade científica, que é o tema do nosso módulo 2, e também pensar que qualquer desvio, qualquer quebra desse processo de manutenção, de respeito aos princípios de integridade científica que falam em favor das boas práticas, acaba sendo entendido como uma má conduta científica. E a má conduta científica, ela pode acontecer em qualquer fase do processo. Então, as boas práticas científicas, elas devem ser sempre instituídas e consideradas e respeitadas por todos os pesquisadores, desde os mais iniciantes até os pesquisadores mais experientes no grupo de pesquisa, respeitando os valores, inserindo essas boas práticas em todas as fases do desenvolvimento científico, para que eu possa, então, ter o princípio da integridade científica respeitado do princípio ao fim. Vamos lembrar que, então, boas práticas científicas, elas representam o oposto da má prática científica. E quando nós falamos de má prática científica, nós também podemos chamar isso de má conduta científica. Então, a má conduta científica ou a má prática são sinônimos e ambos são o oposto das boas práticas científicas, que é o que todos desejamos e devemos perseguir sempre. Quando falamos, então, de más práticas, temos que pensar que, do mesmo modo que as boas práticas, elas podem acontecer em qualquer fase do desenvolvimento científico, desde a concepção à disseminação. Então, quando eu penso em más práticas na concepção, eu ilustro alguns exemplos. Então, relacionado com o planejamento inapropriado da pesquisa, o delineamento incorreto do estudo, o plano de publicação indefinido ou os critérios de autoria que não são fixados desde o princípio e são desrespeitados, a ausência de um plano de compartilhamento de dados, o desrespeito aos princípios éticos e bioéticos. Quando eu falo da fase de desenvolvimento, exemplos de má conduta científica podem estar relacionados com a condução descuidada do estudo, que além de representar uma quebra de integridade científica, também representa um problema ético grave, insuficiência de gerenciamento do processo, quebra do método científico ou do rigor metodológico, que vai comprometer a qualidade dos dados e dos resultados e das inferências produzidas pelo estudo, o tratamento inapropriado dos participantes, o desrespeito, novamente, aos princípios éticos e bioéticos. Na fase subsequente, que é a fase do relato, a interpretação imprecisa dos achados, a redação científica de má qualidade, a fraude no relato e a fraude na autoria, o desrespeito aos princípios éticos e bioéticos são exemplos de má conduta científica nesta fase. E, por fim, na fase de disseminação, exemplos de má conduta científica estão relacionados com os problemas de publicação, fraude na autoria novamente, transmissão inapropriada do conhecimento científico e compartilhamento inadequado com o uso e o reuso dos dados, o que na atualidade é considerado um problema bastante grave no nosso meio, não apenas pelas questões éticas e bioéticas, mas também relacionado com a Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, resumindo, nessa primeira parte deste módulo que se inicia, a integridade científica, nós temos que pensar que a integridade científica é um conceito extremamente importante e deve ser implementada sempre, em todas as fases da pesquisa científica, da concepção à disseminação. Nós temos que lembrar que quando falamos de integridade científica, temos que ter respeito aos valores, respeito ao método científico, respeito aos princípios éticos e bioéticos e respeito à ciência.